Pegue sua Bíblia comigo, ainda em pé. Louvado seja o Senhor. Abra ela comigo em Salmos 126. Doce presença. Doce presença de Deus. Doce presença de Deus. Seguro, proteção. Socorro bem presente é o nosso Deus. Aleluia. Salmos 126 diz a palavra do Senhor: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Aleluia. Aleluia. Você é o Sião de Deus. Você está em Sião. Aleluia. O Senhor mudou a nossa sorte. Ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo vai colher. Aleluia! Os que com lágrimas semeiam, com júbilo irá colher, diz o Senhor. Quem sai andando e chorando, voltará enquanto semeia. Ou enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo as suas colheitas, diz o Senhor. Aleluia, levante suas mãos, aleluia, aleluia, e renda graças a Deus por suas colheitas, pela grande colheita que Ele tem preparado para você. Ramonissa calabrobo samash. Ei, aleluia, oh, aleluia, aleluia. Voltará com júbilo. Aleluia. Tem algo de Deus aqui. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo colherão. Aleluia. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo colherão. Aleluia, aleluia. Aleluia. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo, com júbilo, com alegria, com festa, com dança vão colher. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Dá um abraço, teu irmão, e pergunta a ele: você está pronto para colher? Diga: pronto, irmão, o que Deus tem para você é muito grande. Você está pronto para colher? Senta um pouco. Obrigado, gente. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. A unção está nesse lugar. Aleluia. Boa noite, graça e paz. Se você nos acompanha na internet, fica muito ligado. O Senhor tem algo para a sua vida. As palavras do Senhor são espírito e vida. Não tem uma distância no reino do Espírito. Se você ficar ligado com o Espírito da fé, essa palavra, essa unção que está operando aqui pode pegar você.
porque sei que algo bom está vindo. Aleluia, algo muito grande da parte de Deus. Aleluia, aleluia. Fique atento ao que o Senhor tem para a sua vida. Não fica desapercebido. Eu tenho no meu coração, irmãos, essa convicção que essa será a grande onda de evangelismo, uma das grandes ondas de evangelismo nos últimos dias. Aleluia. O que? Deus abençoando tantos dos seus filhos. Um liberar do fluir de Deus, um liberar da prosperidade de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, aleluia. Em meio a pressões lá fora, em meio a incerteza lá fora, aleluia. Você sendo tão abençoado, que vão olhar para você e vão dizer: o que é isso? O que é que você tem? E você vai dizer: aleluia. Você vai ter um bom testemunho para dar, reconhecendo que é a boa mão do Senhor sobre a sua vida. Aleluia, eu creio que a bênção de Deus sobre os seus filhos vai ser uma grande chave para a evangelização. A palavra do Senhor fala: dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz. Aleluia. Quantos estão com disposição para prosperar? Com disposição para avançar, para ter grandes colheitas? Aleluia. Chegou a hora e damos uma resposta a Deus para isso. Dispõe-te, porque é a tua hora, é a nossa vez, é a nossa chance. Aleluia, porque as trevas cobrem as trevas, a escuridão os povos, mas sobre mim e sobre você é diferente. Brilha a glória do Senhor. Sobre você já se vê, aleluia, aleluia. Vão ver a glória de Deus operando em você. Eu tenho convicto no meu coração isso. Aleluia, que vai ser uma grande chave, uma grande revelação para a evangelização. O quê? Você prosperando tanto que vai chamar a atenção dos outros. Aleluia, aleluia. Não estou falando isso para te animar apenas, isso deve te animar. Eu quero que você pegue isso por revelação em seu coração. Eu estou agarrado com isso. Isaías 60, versículo 5 diz que as riquezas, diz que a abundância do mar e as riquezas das nações virão a ti. Aleluia, ele diz: você verá o Senhor e a abundância do mar e as riquezas das nações virão a ti. É tempo de você pegar isso, de viver dias de abundância, viver dias de riquezas, irmãos. Diga: riquezas. Aleluia. Eu gosto quando o irmão Reagan fala que a riqueza em Deus é ter ampla suficiência. Então riqueza não é só você ter muito dinheiro, é ter muito dinheiro, mas também é ter muito favor de Deus. Aleluia, é ter muito dinheiro, é ter muito favor e é ter muita saúde. É ter muito dinheiro, ter muita saúde, muita paz. Muito dinheiro, muito favor, muita saúde, muita paz, muita alegria na sua casa. É uma ampla suficiência que vem e pega você. Aleluia. E esse texto que nós lemos em Salmos 126, versículos 5 e 6, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Esse texto teve um momento que marcou muito a minha vida. Acho que do ano 2009 para 2010. E eu quero te ajudar com algumas coisas que aprendi com Deus nesse andando, e algumas vezes chorando. Mas esse tempo passou. Aleluia. Eu quero compartilhar com você algumas coisas que Deus fez comigo e mudou a minha mentalidade, mudou coisas no meu coração. E eu posso dizer para você: é dias, aleluia, de voltar com colheitas e grande alegria. E eu lembro, acho que no ano 2009, eu e Rebeca trabalhava no ramo de transporte. Eu, Rebeca dentista, minha esposa. E tanto a minha empresa como a dela entrou numa situação muito difícil. Ela trabalhava para uma clínica que tinha um projeto novo, inovador para Recife. E junto com ela contratou outras 20 outros dentistas e demitiram as outras 19. E manteve ela e fez: olha, queremos continuar com você, mas vamos ter que modificar e repaginar algumas coisas. E de uma hora para outra começaram a pagar o salário a ela com 2 meses de atraso. E mesmo assim inferior. Naquela mesma época, a empresa do ramo de transporte que eu fazia parte, tinha 66 filiais, era a maior da América Latina. Começou a fechar filial por filial, e nesse processo começou também a atrasar salário e gerar uma grande pressão. Então, de uma hora para outra, sem ser por culpa nossa, diretamente, indiretamente, começamos a ficar 2 meses, 2 meses e meio, às vezes uma vez ou outra, até 3 meses sem receber salário. Aquilo foi gerando um acúmulo financeiro e uma pressão financeira muito grande.
porque as contas não atrasavam, não eram prorrogadas como o salário também era. E entramos debaixo de uma pressão financeira grande. Paralelo a isso, estávamos sendo treinados e já apontados para o ministério, né, funcionando já. E eu entendo quando a palavra do Senhor fala em Salmo 105, quando José foi provado, experimentado pela palavra. E teve um momento que, conversando com Rebeca, eu lembro, tem isso fresco na memória, dizer: olha, é a hora onde nós não vamos mais ser eco de livros, apenas falar o que nós lemos nos livros. Chegou a hora de termos uma revelação plena dessa palavra, que vai nos tirar dessa situação, aleluia, e colocar numa situação onde vamos experimentar do melhor do Senhor nessa terra. Eu lembro às vezes saindo para vender no carro e orando ao Senhor, e vinha pressões, irmãos, ligações, cobranças, e eu determinar no meu coração: eu não vou abrir mão do que eu creio. Eu sei o que é semear com lágrimas. Eu sei em tempo de pressão. Eu lembro de uma das vezes saindo de casa e recebo a ligação do pastor. E o pastor começa a conversar comigo e fez: Júnior, olha, temos um amigo que é ministro nosso. Compartilhamos a história desse irmão. Ele está passando por uma pressão financeira muito grande. Então estamos movimentando um pessoal para ajudá-los. E eu lembro daquela ligação quase que eu dizia, né, pastor? Esse cara sou eu. Aleluia. E aquilo foi muito desafiador para a mente. E eu entendo o que uma viúva de Sarepta passa e sente. Aleluia. Quando ela não tinha o que se apegar, Deus envia a ela apenas uma palavra e uma unção. Aleluia. Você está pronto para receber a palavra e a unção e mudar de vida? Aleluia. Lembro de uma manhã específica que nós saímos de casa, eu e a Rebeca, abrimos geladeira, não quero te sensibilizar com isso, mas só para você entender a que ponto chegamos. Tinha uma cebola e um ovo. Eu olhar para ela e dizer: a gente vai almoçar o quê? Não tinha saído nada, nem meu, nem dela. E 11h30 nos ligamos, ainda não tinha nada, mas 11h45 a gente recebe uma visita em casa com 4 marmitas de almoço. Ele nunca deixa um justo desamparado. À tarde saiu um valor e começamos a receber algo. Fizemos a feira de casa, mas foram dias de pressão. E eu te digo, existe, isso aqui é tão real e verdadeiro. Aleluia, aleluia. A palavra do Senhor fala em Salmo 115:14 que o Senhor nos aumenta a bênção mais e mais. Diz que o caminho do justo, como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais. Amém. Se você obedecer a palavra, seguir a direção do Espírito, passo a passo, o Senhor vai te levar para uma condição de ampla suficiência. Julho de 2010 foi o último mês que o meu nome ficou no negativo. 9 anos, sabe, se passou praticamente. Nunca mais voltamos para aquela condição, porque a palavra do Senhor tem nos conduzido, a unção do Senhor tem nos feito prosperar. Eu creio que isso vai ficar mais impregnado em você hoje. Aleluia. Em meio àquilo, nós éramos confrontados com a palavra, com as situações, e as sugestões que o Senhor nos dava eram sempre muito desafiadoras. E eu lembro que em meio àquilo, a gente pregava sobre fé, pregava sobre prosperidade. E o irmão Rega fala que quando ele começou a pregar sobre prosperidade, ele tinha que viajar à noite com o carro dele, porque o pneu era tão careca que se pegasse o calor do dia podia estourar. Mas ele diz: eu não prego o que sinto, eu não prego o que vejo, eu prego na palavra. Eu prego o que creio, e pouco a pouco essa palavra vai produzindo resultados em você. Eu te digo, essa palavra produziu esse resultado, e que glorioso resultado! Tinha muitas coisas que eu tinha como informação, mas eu tive que aprender a pegar isso como revelação no coração. Não é só ter uma informação, não é só saber. A Bíblia fala: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Em meio àquilo, eu peguei o livro do irmão Reagan, Chaves Bíblicas para a Prosperidade Financeira. Pegava os áudios do pastor sobre prosperidade, sobre fé. Passava o dia ouvindo e ouvindo e ouvindo. E eu dizia: eu quero pegar essa revelação. Eu quero insistir nisso. A fé vem pelo ouvir, então eu insistia nisso. E eu lembro de textos que era muito comum para a gente. Quero passear com você alguns deles. 3 João, no versículo 2, a Bíblia fala:
né, me permita citar um pouco rápido. Amado, acima de tudo faço os votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Aleluia, eu lembro que ouvimos muito isso. E eu dizia, olha, eu preciso pegar isso como revelação. O Senhor, Ele faz votos pela minha prosperidade. O Senhor, Ele tem desejo que eu me vá bem. Eu sou filho do Senhor. Ele se alegra com que eu vou bem. Eu preciso pegar isso como revelação. Aleluia, ter esse entendimento, você precisa aceitar essa verdade. Deus quer que você viva o melhor que Ele tem para a sua vida. Gálatas 3:13 diz que o Senhor nos resgatou, que Ele se fez maldito em nosso lugar. E Ele nos resgatou da maldição da lei. Essa maldição da lei envolve morte, uma morte espiritual, uma morte física antes do cumprimento dos seus dias na terra, e de uma morte eterna. Jesus nos livrou disso. Ele nos livrou da doença, mas também nos livrou da miséria. E meu irmão, miséria, ela é um hábito, ela é uma mentalidade, mas também ela é um espírito. Existe espírito miserável. E você precisa entender que o Senhor, aleluia, todo aquele que nele crê, aleluia, a proposta dele que você não pereça, mas que você tenha vida, Zoé. Aleluia, o espírito de miséria não opera mais em você. Aleluia, você foi tirado desse espírito de miséria, foi quebrado isso por meio da unção do Espírito. E agora a unção que opera em você é uma unção que te faz prosperar. O que precisamos fazer agora é condicionar a nossa mente. Miséria é um espírito, é um hábito e é uma mentalidade. Prosperidade é a mesma coisa. A prosperidade é uma unção que requer uma mentalidade que vai afetar a tua vida. Eu comecei a colocar dentro de mim essas verdades. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu não sou um endividado. Eu não sou um homem quebrado. Eu sou filho de Deus. O Senhor faz votos pela minha prosperidade. Eu lembro muitas vezes, né, em nossa igreja lá, o pastor pregava, outros ministros pregavam, até eu mesmo pregava. Salmos 35:27. Claudinho pregou sobre isso no primeiro culto. Você precisa assistir o primeiro culto. Foi manto, foi quebradeira do Senhor aqui. Aleluia. Salmos 35:27 diz: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Deus tem prazer com que você vá bem. Deus tem alegria com que você vá bem. Deus é glorificado com que você vá bem. Deus ama com que você prospere, com que você avance. Aleluia. Eu lembro que naqueles tempos de pressão, colocava essas verdades dentro de mim. Amém. As verdades dentro de mim, ia colocando esses conceitos. E muitas coisas, desde pequeno nós estamos dentro da igreja e ouvimos, irmãos, todo tipo de pregação. Mas chegou uma hora que aquilo é como uma pressão. Sabe que você pega uma espuma, molha ela e você pressiona. Então o que tem nela começa a vir para fora. Aquela pressão ia exigir de mim o que estava dentro. E eu entendi que eu precisava ter essas verdades firmadas em mim. Aleluia. Pegar o que a Bíblia ensina sobre essas coisas. Lembro que nós pregávamos sobre cura e as curas funcionavam. Pregávamos sobre várias áreas. Mas nessa área de prosperidade até pregava e abençoava os outros. Mas a nossa vida ainda não estava vivendo uma plenitude. Sabe, meus irmãos, eu não fiquei conformado com aquilo. Eu fiz, olha, eu vou decidir. Eu lembro que eu falei uma vez no carro falando isso com o Senhor. Pai, nem que a minha mente enlouqueça, mas eu não vou abrir mão dessa palavra. Estou disposto a ser tratado como louco, mas eu vou praticar o que a sua palavra diz. E dia após dia saía no carro falando isso. Eu sou filho de Deus, eu sou abençoado. Eu creio na prosperidade do Senhor, eu creio na boa mão do Senhor. E comecei a procurar, estudar para entender o que Deus tinha para mim naquela área. Uma área que precisava fortalecer. E na mente de Deus, irmãos, para que nós viemos prosperar, você precisa ter fé. Porque fé, aleluia, Deus ele não se move, Deus ele não responde à necessidade. Deus ele nem sequer responde à doença. Deus responde à fé. Não é o fato de você precisar que Deus vai se mover. É o fato de você crer que a sua necessidade será suprida. Você está comigo? E você só pode crer naquilo que você conhece Deus. Você precisa conhecer o caráter do seu pai. Que o seu pai te ama e tem o melhor para você. Eu decidi crer nessas coisas. Que a prosperidade bíblica envolve uma vida de fé, crendo, falando a palavra. Envolve trabalho. É simples a Bíblia, quem não trabalha não come. Deus não se envolve com preguiçoso. Trabalhar com diligência. Aleluia. Ter uma boa administração.
são métodos de Deus que nos levam a esse crescimento constante. E eu comecei a me aplicar nisso. Eu lembro de chegar em casa, sentar com a Rebeca e nós fazemos a conta de casa. E ver, rapaz, estamos gastando mais do que estamos recebendo. Precisamos cortar isso, precisamos privar aquilo. Alguns irmãos às vezes não procuram dizer, pastor, o diabo está com raiva das minhas finanças. Mas o diabo não usa o seu cartão de crédito. Eu lembro que eu falei isso para o pastor, eu cortei meu cartão de crédito. Ele fez, mas não é o diabo que está usando ele não. Eu aprendi isso na flor da pele. Aleluia. Uma boa administração. Gastar menos do que ganha. Ter uma vida controlada, equilibrada. Está me entendendo? E eu comecei, quando eu peguei o livro do irmão Reagan, Chaves Bíblicas para a Prosperidade Financeira, a minha mente começou a se abrir para essa questão do dízimos. Porque, como fomos criados na igreja, já tínhamos em mente, em prática, de que tínhamos ser dizimista. Mas eu comecei a entender que Deus não estava só observando, nem só reconhecendo o que eu estava fazendo, mas era muito importante como eu estava fazendo. E muitas vezes eu comecei a me pegar, mesmo pregando às vezes sobre isso, né, dizimando, mas não fazendo isso com a atitude correta. Às vezes recebia o salário, dividia em 10 partes e deixava o dízimo como um fundo de caixa. Um fundo de reserva. A gente ia pagando aqui, vai, paga carro, paga o aluguel, paga o cartão, paga a feira, vai. Eita, será que vai dar para dar o dízimo? Será que vai dar? Será que vai dar? Deu. Eita, vamos lá, corre, entrega. E usava mais como um fundo de reserva do que como a atitude que Deus espera com que eu e você façamos. Eu tive que aprender isso. Aleluia. Porque o dízimo, irmãos, eu sempre pensava, eu fui criado com esse, e de alguma maneira essa ideia errada dentro da minha mente, que às vezes a gente entregava o dízimo e era mais como um bicho para repreender o cão devorador. Então o liquidificador de casa começava a quebrar, a geladeira começava a quebrar. Eita, Jesus, vamos dar o dízimo antes que o bicho quebre o resto. Só faltava pegar o dinheiro e dizer, Satanás, eu te repreendo em nome do dízimo. E fui criado com esse tipo de mentalidade. Mas eu comecei a averiguar na Bíblia que o dízimo não é isso. O dízimo é um padrão de relacionamento de Deus com o homem. Na verdade, do homem para com Deus. Me surpreendeu estudando sobre isso que o dízimo não partiu de uma ordenança de Deus. O princípio sim, mas a atitude foi de homens que reconheceram que a vida deles era tão abençoada que eles tinham que honrar ao Senhor com algo. Em Gênesis 4 fala de Caim e Abel, que Abel trouxe do final. E eu dizia, rapaz, eu estou igual a Abel. Igual Caim, desculpa. Trazendo do final, o que sobrou? Eita, deu, vamos entregar. Mas Caim trouxe do início, das primícias, do qual ele trabalhava, e disse que o Senhor gostou de Abel e da sua oferta. Aleluia. Abraão, em Gênesis 14, ele volta de uma guerra. Ele era um homem fazendeiro e ele vai guerrear contra 5 reis. E ele vence aqueles 5 reis. Quando ele volta, ele encontra com um sacerdote, um homem que é uma tipificação de Jesus, e que ele abençoa. Ele diz, Abraão, você é abençoado pelo Deus Altíssimo. E quando ele recebe aquela bênção, ele diz, a Bíblia fala que prontamente ele dizimou ao Senhor. Aleluia. Jacó, Gênesis 28, ele tem um encontro com o Senhor. Ele vai para uma cidade chamada Beceba e ele tem uma visão e ele vê uma escada vindo do céu e anjos do Senhor subindo e descendo. Ele diz, olha, aqui é a casa de Deus, é lugar de encontro com o Senhor. E o Senhor diz, olha, prontamente vou te abençoar, vou multiplicar tudo o que você fizer. Ele diz, Senhor, em minha jornada, isso acontecendo, eu te darei todo o meu dízimo. E comecei a ver que o Senhor, em nenhum desses momentos que o Senhor colocava essa aplicação, o Senhor exigia algo deles. Mas esses homens, porque reconheceram que eram abençoados, eles faziam isso de maneira voluntária, de maneira honrosa e por fé a Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. E eu comecei a ver que eu precisava mudar essa atitude. Porque não era só o fato de entregar, eu precisava alinhar como eu estava entregando o meu dízimo ao Senhor. A palavra do Senhor fala em Salmos 84, versículo 11, que o Senhor Deus, Ele é só o escudo. O Senhor Deus, Ele derrama graça e glória. Nenhum bem Ele só nega aos que andam retamente. Aleluia. Deus não está negando nada para mim e para você. Agora existe um lugar onde a graça e a glória do Senhor vai te encontrar.
E esse lugar é um lugar de retidão e prática da palavra. Aleluia. E eu comecei a alinhar essas coisas. E ver que o meu ato de dizimar com a atitude correta, é essa atitude correta que me colocava nesse lugar de retidão, onde a graça e a glória do Senhor ia se encontrar comigo, ia ser visível e intangível na minha vida. Você está me entendendo? Começamos, não era só o fato de trazer, era como estávamos trazendo. Malaquias 3,10 diz: trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E fazei-me prova disso, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Eu quero dizer a você, eu aceitei o desafio. Eles fazem-me prova disso. Pai, eu quero fazer prova disso. Eu quero experimentar e ser experimentado. Obrigado, pastor. Por sua palavra. Aleluia. Fazer prova da sua palavra. Eu lembro de pegar os meus dízimos e vir, e não fazer mais de qualquer jeito, mas fazer com uma atitude de fé, crendo que, olha, aleluia, colocando algo no altar e crendo que dessas vezes, eu lembro que eu visualizava, eu imaginava a mão do Senhor, às vezes eu imaginava a mão do anjo abrindo a janela dos céus, empurrando um monte de caixa. Aleluia. E comecei a entender essa relação que Deus tem conosco através dessa atitude. E quando você faz com o coração correto, da maneira correta, aleluia, você está liberando o favor de Deus sobre a sua vida. Você crê que você é abençoado? Amém. Efésios 1,3 diz que você é abençoado com toda sorte de bênção. Aleluia. Toda sorte de bênção. Toda sorte de bênção. Mas diz que é nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então nós temos a bênção do Senhor. E essa bênção, pela sua essência e localização, é espiritual. Agora Deus dá os princípios pelo qual você pega essa bênção que é espiritual e materializa ela para o natural. Aleluia. E para isso sair do espiritual e vir para afetar a tua segunda-feira, a tua terça-feira, a tua quarta-feira, existe um lugar chamado obediência ao Senhor. E ele diz: se você quiser, aleluia, se você quiser, e se você me obedecer, você vai desfrutar do melhor dessa terra. E eu tive que trabalhar a minha fé, dizer: Senhor, eu realmente, eu dizia, eu quero da boca para fora, mas a minha fé não estava dizendo isso. Eu tinha que alinhar a minha fé. Eu creio na lei da semeadura, eu creio em colheitas, eu creio que o Senhor ama, que o Senhor que eu prospere. Eu tinha que renovar a minha mente com isso. E comecei com a atitude correta, a apresentar os meus dízimos diante do Senhor. E comecei pouco a pouco. Porque a Bíblia fala que é um fruto do Espírito a fé, mas ela também é traduzida como fidelidade, ou seja, é uma fé constante, é uma fé consistente. Tem pessoas que são dizimistas emocionais. Ela dá um mês, quando a coisa está boa, outro mês aperta, ela não dá, depois de 3 meses ela faz de novo. Mas Deus espera ver esse fruto em mim, de você, chamado fidelidade. Você tem uma consistência com a sua obediência para com Deus. Aleluia. Em dias de alegria, mas também em dias de choro, em dias de pressão. Eu sei o que é entregar às vezes o dízimo e a oferta debaixo de pressão. Aleluia. Entregar aquilo, mas eu via como o Senhor me colocando naquele lugar chamado retidão, onde a glória e a graça do Senhor vinha. Aleluia. A minha família, a vida inteira, meu pai sempre teve carro velho. Então ele tinha aqueles carros que sempre tinha aquela dificuldade de funcionar. Os carros mais antigos, ele tinha os 4 pistões que chamam, né, para você fazer um motor funcionar. Então a maioria dos carros que meu pai tinha só pegava 2, 3, 1. Pampa, Chevette, Belina, sabe, meu amigo, quando vinha um Passat. Eu conquistei a Rebeca com um Passat preto em cima, vermelho do lado direito e amarelo do lado esquerdo. E uma toalha no banco para não furar ela. Aleluia, muito amor envolvido. Quando ia sair aqueles bichos, aquele carro, era para botar a marcha, assim fazia. O carro pegava e tá ali meu irmão, ele trabalhou muito nisso. Botava o carro para funcionar e saia aquele bicho engasgando.
Sabe, parecia quando naquele tempo, onde essas coisas não eram tão fortes, tão avivadas no meu coração, onde esse entendimento da força e da importância do dízimo não era tão avivado no meu coração, eu lembrava, parecia o carro do meu pai funcionando. Quando ia crer e orar por prosperidade. Senhor, eu quero que você prospere. Não tinha ousadia. Eu lembro quando eu peguei meu primeiro carro com motor bom. Um Escort 94, 1.8, motor AP. Eu estava tão desacostumado com aqueles outros carros, que eu lembro quando eu saí, eu parei o carro no posto, abasteci, fui orar. Botei o carro assim do lado do posto para orar. E fiquei tão animado com aquela oração, botei a primeira no carro e tinha um pouco de areia naquela pista. Meu irmão, eu dei uma cantada de pneu. Para ir com aquilo, aquele carro estava tão... O pessoal do posto gritando... Aaah! Eu estava desacostumado com aquilo. Eu lembro que foi um sentimento parecido. Quando eu entregava os dízimos com a atitude errada, e ia orar por finanças. Senhor, abençoa, Pai, pelo amor de Deus, Jesus. Mas quando, aleluia, a revelação chegou, oh, aleluia, oh, aleluia, era como ligar aquele carro e dizer: olha, sai da frente, Satanás, eu vou prosperar, aleluia. Quando você está em obediência em Deus, você entra no lugar chamado autoridade espiritual. Aleluia. Uma ousadia, um manto que vem sobre a sua vida. É como um motor turbinado, meu irmão. Aleluia, vamos gritar junto com você. A Bíblia fala que por vossa causa repreenderei o devorador. Irmãos, a gente não repreende o devorador hoje, pegando a cédula de dinheiro e diz: Satanás, sai, vou dizimar. A Bíblia fala que Jesus dizendo: em meu nome expelirão demônios. Então o que a Bíblia nos ensina é quando você está dizimando, você está andando em obediência. E a obediência é o fundamento da tua autoridade em Cristo. Então você entra nesse lugar chamado autoridade espiritual, que pode se levantar plano que for, mas nenhuma arma forjada contra você há de prosperar. Você tem autoridade no reino do Espírito para dizer: Satanás, tira a mão das minhas finanças, tira a mão da minha casa, tira a mão dos meus bens. Você está num ambiente chamado autoridade espiritual, por causa da sua obediência com o Senhor. Aleluia. Eu sei o que é muitas vezes orar no carro debaixo de pressão e clamando pelas misericórdias do Senhor: Senhor, acude a minha necessidade. Mas eu creio, sei também, aleluia, o que é entrar no manto de autoridade, aleluia, e declarar e as coisas acontecerem. Quando você dizima com a atitude correta, você entra nesse lugar de autoridade espiritual. E a bênção do Senhor não toca só, mas é como se fosse uma autorização para essa bênção que é espiritual vir e se manifestar na tua vida. Eu lembro que em meio àquilo, a empresa atrasando salário, demitindo pessoas. A nossa equipe de vendas era 12 pessoas, um a um foram demitidas. Tinha uma época que ficamos 3, 4 meses com 4 pessoas, 3 pessoas. E mesmo com a equipe bem reduzida, nós batíamos a meta da filial. E não era só um mês, a cada 3 meses de meta batida tinha um bônus salarial. E meio a empresa fechando, filial fechando, chegávamos de manhã na empresa, dizia: hoje o faturamento vai ser X, e aquele faturamento era X, e às vezes era 2X, 3X. Aleluia, porque nesse lugar de obediência a sua fé, ela é autorizada a funcionar. Aleluia. Quando você faz com a honra correta de coração. Tem gente que pensa que entregar o dízimo é como se fosse... Nós vimos uma vez um pregador falar sobre isso, nos abençoou. A gente pagando uma taxa para aquele espécie de chefe de gangue. Sabe aqueles filmes que o cara vem com um cacetete na mão para pegar o dele, que se ele não pagar, algo ruim vai acontecer? Tinha uma época na minha vida que quem dava o dízimo parecia: rapaz, vamos dar esse negócio antes que o devorador venha. Parecia que Deus estava querendo inspirar a gente com um bulldog na mão. Se você não fizer algo, vai pegar você. Mas você deve dar o seu dízimo confiando no caráter de Deus. E Deus é bom. Deus te ama, Deus tem o melhor para você. Não é dar por medo de algo ruim, é dar reconhecendo de que algo bom já aconteceu na sua vida. Quando eu tirei o dízimo de ser o último,
das minhas cotas de entrega para ser o primeiro, eu comecei a descobrir que aquilo era como se fosse uma espécie de seguro espiritual. Sabe que você paga a pólice de seguro do carro? Eu trabalhei um bom tempo de vendas naquela época, e o carro do atraso não dava para cobrir o seguro. E toda hora que parava um carro, Senhor, em nome de Jesus, acampa os teus anjos ao redor, guarda esse carro que ninguém rouba, tem que tocar. Era uma oração tão agoniada, irmão. Fazia essa mesma oração 20 vezes por dia. Se parava para ir no cliente, Senhor, acampa os teus anjos ao seu redor, guarda esse carro, protege esse homem, que ninguém roube, que ninguém faça nada. Nervoso. Aí um dia a revelação da prosperidade chegou. Que não é melhor crer num dia para pagar o seguro e ficar em paz o ano inteiro? Comecei a sair do carro, aquele negócio, rapaz, eita, nem precisa mais orar pela proteção, já está protegido. Eu comecei a entender que quando você traz o dízimo para ser primícias de Deus em sua vida, aleluia, você está trazendo a honra do Senhor, uma espécie de seguro para todos os seus bens. Você está entregando 10% e aquilo vem como uma proteção. E se o diabo quiser tocar nos outros, se o diabo quiser envergonhar os outros 90%, Deus tem uma resposta. A pólice de seguro de Deus, chamada dupla honra. Aleluia, para cada vergonha, Deus aciona, aleluia, a pólice de seguro que tem para a sua vida. E essa dupla honra envolve a primeira honra, restituição, e a segunda honra, multiplicação. Quando você está dizimando, você está nesse lugar onde a bênção do Senhor é liberada para a sua vida. Essa resposta, essa pólice de seguro chamada dupla honra. Isso começou a vir para mim como revelação. E agora eu não entregava mais como um peso, mas sabia que ao fazer aquilo, eu estava acionando e trazendo essa bênção espiritual para o meu trabalho, para a minha casa, para a minha saúde, aleluia. E dia a dia via a mão do Senhor nos projetando, via a mão do Senhor nos guardando. Conta a conta sendo pagas, sendo aliviadas, aleluia. Quanto mais nós praticávamos a palavra, mais o Senhor nos conduzia no caminho de crescimento. Aleluia. Não abra mão da sua fé, não abra mão da sua fidelidade para com Deus. Outra coisa que descobri sobre o dízimo, que o dízimo é como você abrir uma conta bancária. Você vai lá no Banco do Brasil, espera tirar algum dinheiro. Você mexe lá no bicho, não sai nada. Você reclama com o homem, rapaz, não sai nada. Você pede ao homem, rapaz, dinheiro venha. Chega alguém lá dentro e pergunta, mas você tem conta aqui? Tem não, mas eu creio que o dinheiro vai vir. Não funciona, porque os meios, aleluia, os princípios não foram acionados. Minha mãe, certa vez, ela descobriu que tinha um dinheiro para receber da Caixa Econômica. Estava lá, ninguém poderia mexer, era dela. Ninguém poderia mexer naquilo, mas ela precisou ir na agência, ela precisou criar uma conta, ela precisou criar uma senha, pegar um cartão, para depois ir ao caixa e fazer o saque. O que Deus tem para você, ninguém vai tocar nisso. É seu. Mas você precisa se adequar aos protocolos celestiais. Aleluia. E você, quando está dizimando, é como você abrindo uma conta bancária. Aleluia. Agora você pode fazer movimentações. E o Senhor me ensinou sobre isso. E aí eu descobri outra coisa, que para fazer saques eu tinha que fazer depósitos. Aleluia. Aleluia. Só que o Banco Celestial, a correção monetária é muito alta. Aleluia. A palavra do Senhor fala em Gênesis 26 de um homem, Isaac. Aquele homem vinha de uma fase que o pai dele morreu, os negócios da família não estavam mais dando certo, e tinha uma grande fome sobre a terra. Todo mundo estava se movendo, se mudando para o Egito. E quando ele pensa em ir, Deus fala para ele, não vai, fica aqui. E ele agora começa a plantar onde o Senhor manda ele plantar. Abre, por favor, bota na tela, Gênesis 26, versículo 11. Aleluia, Gênesis 26, versículo 11. Amém. Aleluia. Não, acho que não é esse. Aleluia.
Gênesis 26, versículo 12. Diz, versículo 12: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, aleluia, prosperou, ficou riquíssimo. Uma outra coisa que eu descobri é que tudo o que Deus fez por alguém e que registrou na Bíblia é uma profecia de que Ele quer fazer comigo. Aleluia, aleluia. Se o Senhor fez por ele, ele já é uma profecia. Ele quer fazer com você. Esse homem vinha numa fase difícil, uma fase de pressão. Todo mundo dizia, olha, vamos se mudar. Mas eu dizia, ela não vai, fica onde eu te falar. E ele começou a plantar, aleluia, em tempo de seca. Ele começou a investir onde ninguém está investindo, mas Deus era com ele. Ele tinha a bênção do Senhor, e tudo o que ele fazia dava 100 por 1. Aleluia, eu quero declarar isso sobre a tua vida, na bênção e a direção do Senhor. Aleluia, essa profecia bíblica pegando em você, 100 por 1. 100 por 1. Enriqueceu e ficou riquíssimo. Aleluia. Porque começou a semear debaixo da direção de Deus. Todo mundo dizia, não está chovendo, não tem como isso dar certo. Mas quem tem a bênção do Senhor vai contrariar as estatísticas, vai contrariar a Rede Globo, site UOL, vai contrariar o que for, as notícias da vida aí fora. Porque você não funciona pelo mercado de fora, você funciona pela informação do reino de Deus em você. Aleluia. E eu lembro daqueles tempos onde nós alinhamos a atitude do coração com relação a dízimos. Eu lembro, em meio àquilo precisávamos comprar computador para trabalhar. E com muito esforço naquela ali fomos saindo, pagando as dívidas. Eu lembro que de juntar R$500 e vim para um culto como esse. E estava lá, tinha guardado R$500, crendo para algo acontecer. E o Senhor falando no meu coração, você compra o que você quer com esse R$500? Eu disse, não. Então não é a sua colheita, é a sua semente. Aleluia. Eu confesso que eu tinha um pouco de dificuldade para entender a revelação de quando a Bíblia fala de que Deus ama quem dá com alegria. Eu entendia muito o semear chorando. Amém? Senhor, oh Pai, você conhece, você estava vendo a agonia que foi esses dias todinho para conseguir esse R$500. Você compra? Não, então não é a sua colheita, é a sua semente. Mas eu tinha decidido no meu coração, Senhor, se você falar, eu obedeço. Eu fiz, Pai, eu leio tanto essas histórias que o Senhor faz na vida dos outros. Eu não quero só reproduzir as histórias dos outros, eu quero ter a minha história de fé. Eu quero vivenciar isso. Eu quero ter o meu testemunho para dar. A Bíblia fala que pela fé os antigos tiveram testemunhos, quer dizer, pela fé os novos também vão ter testemunho. Um culto de manhã, eu fiz, Senhor, se o Senhor está falando para dar, eu vou dar. Aleluia. Pegamos aquele valor, a mente parecia que ia se rasgar. Colocamos na oferta do Senhor. Não era nenhum culto especial, não era nenhum evento, não era uma oferta movida por uma necessidade, era uma oferta movida pela voz de Deus. Aleluia. Aleluia. Pela voz de Deus, faça isso. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deixa eu te dizer, nunca faltou computador lá em casa. Aleluia. Eu posso te falar aqui as várias vezes que o Senhor falou comigo com Rebeca para pregar computadores, encher de livros. Eu tinha um aplicativo que tinha mais de 3.000 livros. E dá para missionários. Dá para as obras que iam surgir. Aleluia. Aleluia. Porque Deus, aleluia. Quando você semeia baseado no caráter de Deus, para Deus aquilo vem com uma informação. É como se estivesse dizendo para Deus, olha, você está dando, reconhecendo quem eu sou. Eu agora vou começar a dar o que eu tenho, reconhecendo quem você é. Aleluia. Lembro de uma vez, estávamos em Campina Grande. E certo momento do culto, estava o pastor Scott Webb pregando.
E ele falava algo tremendo. Ele já tinha falado conosco aqui no Recife. Ele estava falando sobre a lei de semeadura também. Ele falando sobre o dízimo. Ele dizia, olha, o dízimo, é como os navios, os portas-aviões americanos. Eles andam anos por anos sem precisar reabastecer, porque eles são movidos por energia nuclear. São pedras de urânio pequenas que ficam lá numa usina nuclear dentro daquele porta-aviões, e eles carregam aviões, tanques de guerra, e passam anos e anos andando só com aquela energia. Fez isso é como um dízimo. Ele dizendo, se você manusear bem, vai produzir grande energia. Mas se você pegar aquela pedra de urânio e botar ela perto de você, aquilo vai contaminar você. Eu disse, uau! Então ele dizia, manuseie bem os seus dízimos, não esconda ele dentro de você, porque isso pode contaminar você. Mas se você manusear de maneira correta, vai liberar um poder grande sobre a sua vida. E ele inspirava todo mundo lá, acho que foi no início do ano 2012 já, a ir na frente do altar e dar uma oferta de R$2. Uma palavra do Senhor me veio ao coração naquela época, em Isaías 32:20. Isaías 32:20, que diz, bem-aventurados vós os que semeais junto às águas, e dais liberdade ao boi para o trabalho. Quando Paulo fala sobre o boi em Coríntios, ele diz, olha, não é acaso com bois que Deus se preocupa? Está falando sobre você dar liberdade para os ministérios, para as unções funcionar. Você dá mantimento para eles para operar. E estava naquele culto e esse texto subiu no coração. E eu aprendi a sempre se mover quando Deus soprava uma palavra no coração. O irmão Reagan ensina sobre você treinar o seu espírito. Ele diz, olha, seja rápido quando Deus falar. E o pastor Scott Webb chamava as pessoas lá na frente, dar uma oferta de R$2. Eu estava do lado do pastor Edilson de Lira, de Campina Grande. E eu tirei o relógio, eu fiz, Dinho, eu honro a unção que opera na tua vida. E a Bíblia fala que bem-aventurados que semeiam junto às águas. Eu quero honrar a unção que opera em você. E foi lá na frente, eu coloquei os R$2. O pastor Scott Webb dizia, olha, não diminua o poder da sua semente. Ele desafiava a gente fazer aquilo, coloquei. E aí fui no púlpito, tirei o meu blazer e coloquei no púlpito. Volto, estou sentado. O culto está rolando lá. E chega um irmão lá, um dos diáconos de Campina Grande. Toca no meu ombro. Fez, você é o Júnior do Recife? Fiz, quer apostar que eu sou? Ele diz, ó, o Scott Webb está te chamando. Eles conversa, mano. Ele pensava que eram meninos brincando comigo. Eu fiz, não. O Scott Webb olhou para tu e disse, me chama o Júnior do Recife. Esse cara conversa, eu olhava para ele. Ele fez, você é do Recife? É, você é Júnior? É. Eu vim lá da sala do pastor Bud e está chamando você lá. E a gente que foi criado no Verbo da Vida, irmãos, a sala do pastor Bud vivo, era para a gente uma espécie de santo dos santos. Não entra qualquer um nem de qualquer jeito. Não era a sala do pastor João, na verdade, mas onde os ministros ficavam, lá na sede de Campina Grande, onde eles se encontravam no culto. E eu fui subindo naquela escadaria até chegar na igreja. E sabe aquela música da Aline Barros, né? Sonda-me, Senhor, e me conhece. Deus, Pai, vê se é em mim algum caminho mau. Se for para revelar, revela aqui no meio do caminho, revela lá dentro não. Senhor. Eu fui devagar, irmão, nunca tinha entrado lá. Eu, Senhor... E entrei com aqueles receios, batendo na porta devagarzinho. Eu disse, rapaz, tu tem certeza que sou para não pagar um mico desse? Aí abri a porta, estava o pastor Bud sentado com óculos. Eu lembro dele ajeitando o óculos. Mamãe Jane estava num canto, lembro se a direita ou a esquerda, aí com um sorriso e canta. E estava a Sheila no canto, o pastor Scott Webb com o pastor Delry. E aí eu me liguei que foi Delry que me reconhecia. E o pastor Scott Webb vestido com o meu blazer. Eu, eita. Ele disse, foi você que deu isso aqui? Eu fiz, foi sim, senhor. Ele fez, você acredita em transferência de unção? Eu fiz, oxi. Mas menino. Fez, o Senhor mandou eu orar por sua vida. Fiz, antes do Senhor orar, posso falar algo? Ele disse, pode. Eu ouvi durante um bom tempo o meu pastor falando que teve um encontro com você em 2007. Ele disse que foi a primeira vez que você veio no Brasil e ele colocou uma semente na sua vida, honrando a unção que opera em você, porque o pastor Bud dizia que em você, dos ministros que andaram com o irmão Reagan, você é o que mais pegou da unção profética que operava nele. E o meu pastor muitas vezes falava sobre isso, que honrando a unção que operou em você, houve um rompimento na vida dele. E eu vi isso e naquela hora o meu coração fervilhou. E a Bíblia fala em Isaías 32:20, bem-aventurados que semeiam junto às águas. As águas representam a unção do Espírito. E eu queria honrar a unção que opera em você, honrando o que o pastor Bud falou e honrando o que o meu pastor falou.
Ele olhou para mim, ele tomou uma cintura, fez: você me honrou com seus bens, e agora está me honrando com a sua fé. O que eu ia liberar sobre você, eu vou liberar em dobro. Venha, pode vir quente, que aqui está fervendo, venha! Ele orou, pegou aquele blazer e colocou sobre mim, começou a liberar palavras proféticas, dos dons do Espírito, de uma unção de prosperidade. E eu comecei a entender que o aspecto da bênção espiritual estava agora, devido à retidão da obediência à prática da palavra, estava se materializando. Naquela época daquele blazer, eu acho que eu tinha só ele, eu tinha ele e algum outro. Não era no máximo 2. Eu lembrei daquilo porque 3 meses depois, quando eu estava dando o 9º blazer, eu lembrei da palavra profética. Eu fiz: algo exterior está acontecendo para representar o que aconteceu por dentro. Porque quando você semeia algo debaixo da direção do Senhor, rompimentos acontecem na tua vida. 2 Crônicas capítulo 1. Aleluia. 2 Crônicas capítulo 1. Louvor, pode vir. Aleluia. 2 Crônicas capítulo 1. Versículo 6. Veja só. Nessa época da antiga aliança, a lei dizia que todo homem, quando chegasse a uma fase adulta, ele tinha que se apresentar uma vez por ano no templo e entregar um animal em sacrifício ao Senhor. Esse era o mandamento. Um animal. Versículo 6 diz que Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de bronze, que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000. Diga 1000. Passa a bica assim, diga 1000. Verso 7. Naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Aleluia. A obrigação dele era fazer uma vez, mas ele, por honra ao Senhor, fez 1000 vezes mais do que era obrigação. O que é isso? Honra ao Senhor. Aquele homem estava diante de um grande desafio, e agora ele seria rei sobre Israel. Aleluia. Ele tinha que governar um povo muito grande. E alguém poderia dizer: rapaz, esses 1000 bois aí dava para alimentar muita gente. Esses 1000 bois aí dava para curar a fome de muitas pessoas. Mas, irmãos, na nossa oferta tem algo que você faz para o necessitado, e tem algo que você faz como expressão de fé e honra a Deus. Salomão aprendeu isso, e foi o primeiro ato de reinado dele, foi honrar ao Senhor com aquilo que era 1000 vezes a obrigação. No dia que ele faz isso, ele tem uma visão com a glória de Deus, e ele diz: olha, o que você quer? Quando você está semeando, irmãos, com a atitude correta, com a fé alinhada no coração, sobe uma comunicação para os céus: Deus, eu confio em Ti, eu confio na Tua bênção, eu confio no Teu favor. Deus recebe isso, aleluia. Ele diz: olha, porque você confiou em mim, eu agora confio a minha mão, a minha bênção sobre você. E esse homem Salomão, ele recebe nesse dia uma sabedoria tal que ninguém nunca recebeu. No dia que ele fez o que ninguém nunca fez, foi o dia que ele recebeu o que ninguém nunca recebeu. Aleluia. Outra coisa que eu aprendi, 2 Coríntios 9, a gente pregava tanto sobre isso, mas o Senhor, eu quero ter uma revelação disso. Aleluia. Versículo 6 diz: e isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também vai colher. O que semeia com abundância também colherá. Cada um contribua, aleluia, segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode. Deus pode, Deus pode, Deus pode, Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundância em toda boa obra.
Eu comecei a mudar a minha mente, porque eu comecei a entender essas coisas. E porque sabia que Deus tinha algo grande para a minha vida, para a minha família, para a minha casa. E não só porque era para mim, é porque eu, assim como você, sou filho de Deus. Você também precisa descobrir isso, que Deus tem algo poderoso, precioso. A Bíblia fala que algo que ninguém nunca jamais viu, pensou ou imaginou, é aquilo que Ele tem preparado para você. E a revelação disso Ele confiou ao Espírito Santo. E eu comecei a entender que isso aqui não precisava mais ser uma informação para a minha vida. E eu comecei a falar comigo: Senhor, eu creio em grandes colheitas chegando. Eu creio em grandes colheitas chegando. E esse versículo saltou. Sim, mas o que semeia pouco vai colher pouco. O que semeia com fartura, com abundância colherá. Eu comecei a entender que se eu estava crendo para grandes colheitas, eu precisava dar sementes que comunicassem isso. Aleluia. Fiz: rapaz, se eu estou crendo para algo grande, eu não posso semear a mesma coisa. Irmãos, às vezes tudo no mercado aumenta. Aumenta o preço de pão, aumenta o preço de gasolina. E a gente vai e compra as coisas mais caras. Mas os anos passam e a gente não se liga de aumentar as nossas sementes. Às vezes a pessoa vem para culto e dá os 10 reais que dava 10 anos atrás. E está crendo em grandes colheitas. Quem semeia pouco, pouco vai colher. E eu falava para mim mesmo: eu não posso semear como eu semeava anos atrás. Eu vou no posto de gasolina, antes com 70 reais eu enchia meu tanque. Agora com 100 não é nem a metade. E eu tive que renovar, melhorar e mudar a minha mente com isso. Eu não posso vir para a casa do Senhor e fazer o que eu fazia 10 anos atrás, se eu estou crendo hoje em coisas maiores do que eu cria 10 anos atrás. E eu comecei a entender que, aleluia, que o Senhor estava me levando para caminho de segurança. Eu não estava mais agora endividado, eu estava protegido, guardado, mas agora eu estava sendo provocado para coisas maiores. E chegou a hora de fazer ofertas que iam criar rompimentos. E aí eu fui... Esse versículo 7 que diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, porque Deus ama, não por necessidade ou por tristeza, porque Deus ama quem dá com alegria. Eu fiz: pai, tem algumas ofertas. Eu lembro de uma oferta que o Senhor colocou no meu coração, que eu passei 3 dias quase sem dormir, nervoso com aquela oferta. Faz: Senhor, pai, Senhor, fala, envia um anjo. É isso mesmo, eu estou ficando louco. É isso mesmo, pai. Eu disse: Senhor, o Senhor disse que ama quem dá com alegria. Cuide de mim, amar, porque eu não estou alegre não. E o Senhor falou comigo: é porque você está olhando para o tamanho da sua semente. Quando você olhar para o tamanho que essa colheita, que essa semente vai gerar, aleluia, você vai encontrar a minha alegria. Porque você está olhando para o sacrifício e aí está se entristecendo. Quando você olhar com os olhos da fé, você vai parar de olhar para o sacrifício e vai começar a olhar para a grande colheita que eu tenho para você. Eu fiz: uau! E eu comecei a entender isso, a me mover não por necessidade e nem ficar nervoso quando Ele falar comigo, porque eu entendi o caráter do meu Deus. Quando Ele me inspira a fazer sementes, aleluia, que vão fora do meu comum, além do meu comum, é porque Ele tem algo sobrenatural me esperando. E sabe, irmãos, eu estou nesses dias, eu estou meio aleluiado, Sabe aqueles cachorros, estava falando pro irmão, sabe aqueles cachorros treinados, que quando chega perto de uma bolsa, de uma coisa, naqueles aeroportos, que sabe que tem alguma coisa lá, ele fica nervoso, fica agitado. Nervoso não, fica agitado. Eu estou assim, sabe, eu estou farejando que tem algo muito bom. Tem algo que está acontecendo, algo poderoso que está para acontecer. Abacuque 3:2 diz: porque tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, eu me sinto alarmado. Sabe, irmãos, eu estou ouvindo o que o Senhor tem para fazer, aleluia. Eu estou alarmado, eu estou aceso. Tem algo, tem uma colheita muito grande nos esperando. Não abra mão da sua fidelidade com o Senhor. Não abra mão da sua fé para com o Senhor, da sua consistência. Permaneça louvando, bendizendo ao Senhor, aleluia. Aleluia. Quando eu olhei para esse texto, o que semeia com fartura, com abundância colherá. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E a revelação chegou para mim. A minha alegria não é por causa do tamanho da semente. Quando eu olho para ela eu fico nervoso, mas a minha alegria é por causa do tamanho da colheita. E eu entendi, essa palavra alegria aí é hilaros.
E uma das definições para hilaros é alegria barulhenta. Uma alegria jovial. Uma alegria extravagante. Fiz, Senhor, se é para alinhar a atitude, eu vou entregar os meus dízimos em honra ao Senhor, mas eu vou apresentar agora as minhas ofertas com uma alegria extravagante. Fazer barulho. Ofertas que causam rompimentos. Salomão entregou algo que trouxe a glória do Senhor. Aleluia. A viúva de Sarepta chegou para Elias, aleluia. Ela não tinha esperança, ela estava quebrada, endividada, mas ela tinha uma palavra e tinha uma unção sobre a vida dela. Aleluia, ela não se omitiu, ela respondeu ao comando de Deus. E o azeite na botija não faltou, a farinha na panela não se acabou. Eu quero declarar isso sobre a tua vida. Grande provisão do Espírito pegando você. Aleluia. Uma alegria barulhenta. Uma alegria extravagante. Em meio àquela fase eu peguei um livro de um homem chamado Rick Thomas. Esse homem de Deus disse que teve a oportunidade de entrar no avião com Oral Roberts. E ele, como jovem pregador, Oral Roberts, um dos maiores vultos da fé, um dos grandes pregadores, ele disse: olha, me diga qual é o grande problema da igreja nesses últimos dias, para me ajudar como jovem pregador. E ele achava que teria uma conversa longa com Oral Roberts. Oral Roberts olhou para ele e fez: o problema da igreja é que ela tem deixado a sua colheita no campo. Ele fez: mas como nós colhemos? Ele fez: descubra. Virou e foi dormir. Esse homem escreveu um livro com a descoberta que ele fez. Ele diz: olha, eu descobri a bênção que é o retorno de semear, crendo na sua colheita. Não é fazer por fazer, não é ficar indiferente, é saber que quando Deus inspira você, é que Deus tem algo muito maior te esperando. E tem sementes propostas pelo Senhor que vai desafiar a tua mente, a tua alma, a tua situação, mas confia no amor de Deus. Eu te digo, irmãos, passo a passo o Senhor nos conduziu naquilo. O Senhor nos tirou daquela situação. E eu posso voltar para você hoje com um sorriso no rosto e dizer: o Senhor nos tem feito muito bem. Somos abençoados, a prosperidade e a riqueza está na minha casa. Os meus filhos são cheios de saúde. A unção do Senhor está operando sobre a minha vida. Meu casamento está em paz. Os meus bens estão conservados. Tenho provado da bênção do Senhor, porque eu investi tempo para praticar essa palavra. Aleluia. Eu quero inspirar você a fazer isso hoje. Aleluia. A semear com hilaros, a semear com alegria, a tirar os olhos do tamanho da sua colheita e olhar: Deus tem algo grande me esperando. Deus tem algo grande me esperando. Deus tem algo grande me esperando. Eu estou agitado. Eu estou agitado. Aleluia. A qualquer momento algo grande, algo que a minha mente vai girar, algo que eu não consigo imaginar ver. Aleluia.